Oi, vamos conversar hoje sobre criação de filhos, especificamente sobre adolescentes. Meu nome é Maristela Barcelos e neste canal nós falamos sobre vida. Bem, a adolescência é um desafio para o adolescente, para os pais, para os professores e até para os vizinhos. Você já ouviu falar que quando os vizinhos sabem, que está se mudando uma família que tem muitos adolescentes, já bate o pânico na rua? Por que será? Adolescente é um desafio, porém são pessoas maravilhosas em construção, que é necessário sim investir um tempo na construção da personalidade deste serzinho. Benditos sejam, os nossos adolescentes. Tenho 6 dicas para a gente lidar com esta galera. Sou mãe, sou professora, sou tia e eu sei muito bem como os adolescentes se portam. Não é fácil, mas é possível nós conseguirmos sim desenvolver um bom relacionamento com essa faixa etária. É possível, não desista, aceite o desafio, encare de frente. Primeira dica, dê autonomia. Mas o que é autonomia? Autonomia é um termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. E aí? Se é uma coisa que sim, os adolescentes precisam desenvolver, é a sua autonomia. Sabemos que nesta fase eles ainda dependem dos seus pais. Eles não têm, aquela liberdade financeira, liberdade de morar onde querem, não. Eles dependem sim dos seus pais. E aí reside, um grande desafio. Como deixar que eles desenvolvam a sua autonomia, sendo que eles dependem sim de nós, pais. Sendo que eles dependem de alguém para dar as diretrizes para suas vidas. É necessário estimular, as suas tomadas de decisões. Porém, nós precisamos sim estipular alguns limites. É fundamental nós estimularmos o pensamento crítico dos nossos adolescentes. Por quê? Porque é nessa fase onde eles recebem muitas influências. Então, eles precisam sim ter o seu pensamento crítico. Saber dosar que nem tudo aquilo que eles ouvem é verdadeiro. Eles precisam ser estimulados a pensar, a desenvolver a sua própria conclusão. É bem possível que eles tomem decisões erradas. Mas aí cabe a nós, adultos, pais, mostrar que diante de uma decisão errada, ele terá consequências. É importante que ele saiba que toda decisão acarretará uma consequência, às vezes positiva, às vezes negativa, mas ela virá. Aprender com os erros faz parte da construção do ser humano. Nós erramos. É normal, nem sempre a gente vai acertar, ainda mais nessa fase, nessa idade onde a gente não tem muito conhecimento de vida. Possivelmente cometeremos erros. Quem de nós adultos hoje não cometeu erros lá na sua adolescência? Existe uma situação bem desafiadora. É nós pais resistirmos à tentação de tomar as decisões pelos nossos filhos. Eu sei que às vezes a gente fica pensando, mas olha, vai tomar uma decisão, ele tá indo, quem sabe eu dou uma ajudinha. Porém, nem sempre nós vamos estar com eles 24 horas por dia. E aí então é necessário que também nós
tenhamos, né, essa maturidade de entender que ontem nós fizemos a nossa escolha e que hoje os nossos filhos terão de fazer as suas próprias escolhas. Às vezes dói mais na gente, né, do que nos nossos filhos. Entendermos que este adolescente não é mais um bebê, onde a gente decidia, né, que roupa ele ia colocar, onde a gente decidia o que eles iriam comer. Cresceram. Agora eles tomam as suas próprias decisões. Segunda dica: converse sempre que possível. Gaste um tempo estabelecendo, né, um diálogo entre você e esse adolescente que convive contigo. Não pense não que um adolescente não é capaz de desenvolver uma conversa. Ele tem sim esta habilidade, porém ele precisa ser estimulado para que isso aconteça. O diálogo é o método mais eficaz para estabelecer um bom relacionamento entre pais e filhos. Procure conversar sobre tudo, esteja atualizado. Eu sei que muitas vezes, né, algumas palavras, algumas gírias, algumas situações fogem completamente do nosso entendimento, né, de adulto, de pai. Porém, é necessário que nós estejamos, na medida do possível, atualizado com aquilo que está, né, em torno do mundo do nosso adolescente. Talvez algumas falas, alguns posicionamentos te surpreendam. Muita calma nessa hora. Ouça. Respira, né? Aquela coisa assim de dizer, não, tu não tá sabendo o que tu tá falando, não vou nem te ouvir. Deixe este adolescente se expressar. Ouça, pondere aquilo que ele te falar. É melhor você gastar um tempo ouvindo esse adolescente, porque senão ele vai procurar quem o ouça. E corremos o risco de que ele encontre pessoas não muito confiáveis para ouvi-lo e que certamente vão acabar aconselhando este adolescente. Sinta-se privilegiado se o seu filho te procura para conversar. Sinta-se privilegiado se o teu aluno te procura para conversar. Aproveite este tempo e gaste, sim, alguns minutos para estabelecer esse diálogo. Com a facilidade aí, né, da era digital, das redes sociais, os nossos adolescentes têm muita informação. Aí que é fundamental o papel do pai, da mãe, em filtrar, em mostrar que nem tudo aquilo que ele está ouvindo, que ele está vendo, é real. Muito perigoso deixarmos um adolescente, né, horas a fio numa rede social. Nós não sabemos quem está do outro lado da tela. Nós não sabemos com quem ele está batendo uma conversa ali no WhatsApp ou em outro aplicativo. É necessário que nós, sim, gastemos tempo com o nosso adolescente. Sabe aquela perguntinha inteligente que pode te trazer a resposta para você tomar uma atitude enquanto é tempo? E uma coisa que a gente tem visto muito acontecer, né, em tempos aí de redes sociais, é a influência muito séria na questão da autoestima, do seu visual, né? Principalmente meninas, elas ficam muito preocupadas com o padrão de beleza. E nós temos visto que os meninos também têm se deixado levar. E às vezes eles acabam tomando decisões meio radicais, né? A partir de hoje só como tal alimento porque vai acontecer isto com o meu corpo. E é aí que entra o nosso papel fundamental.
mostrar para esse adolescente que uma alimentação precisa ser equilibrada. Pode ser que esse adolescente te traga uma fala: eu tenho um colega, eu tenho um amigo que tem acontecido isto. Fique alerta. Pode ser que esse amigo, na verdade, seja ele próprio. Terceira dica: saiba dar limites. Incentivar a autonomia é fundamental, mas impor, falar, dar limites é imprescindível para que esse adolescente se torne um adulto saudável. Estabelecer limites é um trabalho que exige muita paciência, muita conversa, muita habilidade na forma como nós vamos colocar esses limites para o nosso adolescente. Esteja pronto para responder aos questionamentos. Mas por que não? Mas por que sim? Esses porquês muitas vezes nos deixam numa saia justa. Mas tenha sim um bom argumento para dizer o porquê não pode ou o porquê pode, o porquê deve. Uma das coisas muito complicadas atualmente é estabelecer o horário, por exemplo, que esse adolescente deve voltar para casa. Porque nós temos, as baladas, as conversas, ou de repente um cinema, uma festa, um show. É muito complicado estabelecer horário, mas este adolescente precisa entender que sim, horários são necessários na vida de todo mundo. Volto a falar, a alimentação é algo muito delicado. Se nós deixarmos, eles passam o dia inteiro comendo besteiras. Ou então, eu sei, gente, eu vejo de vez em quando aluno de manhã, 7 horas da manhã, com um salgado e uma lata de refrigerante. Isto decididamente não deveria ser a primeira alimentação, a primeira refeição dele do dia. Algumas coisas não têm negociação. Algumas coisas sim precisarão ser proibidas. Não existe meio termo. Você não pode permitir que um adolescente ingira bebida alcoólica, que fume, que use drogas. Esta conversa ela precisa ser muito séria e sim, será necessário proibir. É claro que você não vai falar com esse adolescente com um relho na mão, mas você vai mostrar para ele o perigo destas coisas na vida dele. Dê exemplos. Lembra, palavras, sim, são eficazes. Agora, um exemplo arrasta. Quando você mostra para ele alguma coisa que aconteceu com alguém, certamente este exemplo vai marcar muito na cabecinha desse adolescente. Agora, dependendo do assunto, algumas negociações são possíveis. Porém, essa negociação ela terá de ser feita de modo inteligente, sabendo que não dá para hoje dizer X e amanhã dizer Y sobre o mesmo assunto. Então assim, já trace, um ponto de equilíbrio. Faça negociações, mas mantenha uma constância. Uma vez que regras são definidas, elas precisam ser cumpridas. E uma coisa muito importante, o seu jeito, o seu exemplo falará muito de você para o seu filho. E certamente ele está te observando todos os dias em todas as situações. É importante que os pais também falem com seus filhos sobre os limites, sobre as regras da escola. O seu filho precisa entender que a escola tem regras, tem limites e que ele precisa obedecer estas regras.
Nós temos muita dificuldade hoje em dia quando a gente pede, por exemplo, um texto, um trabalho para o nosso aluno. Por quê? Porque tem se tornado algo comum eles copiarem, né, algo da internet e entregar para o professor como sendo dele. Isto é uma coisa que tem causado muito estresse. E aí nós, professores, né, por mais que a gente diga, olha, eu conheço o teu linguajar, eu conheço o jeito de se expressar do meu aluno, ele sempre vai tentar dizer que não, que foi ele que fez. Então você, pai, precisa dizer para o seu filho que a escola tem uma regra e que ela precisa ser cumprida. Se a escola diz que o texto é para ser feito por ele, isso quer dizer que ele não pode copiar um texto e entregar como sendo dele. E por falar em escola, é a quarta dica. Mantenha contato com a escola do seu filho. Gente, a escola do filho não é só para ir lá fazer a matrícula, né? E uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, você pegar o boletim. Não. Você pode, você deve sim manter comunicação com a escola do seu filho. E não importa se ela é pública ou se ela é particular. A escola é um dos lugares onde o seu filho passa grande parte do dia dele. Portanto, é fundamental que você faça parte desse ambiente também. É na escola também que nós vemos muitas situações de bullying. Fique atento a alguma fala do seu filho. Pode ser sim que ele venha sofrendo bullying e não tenha coragem de falar. E fique atento se por um acaso você perceber que o seu filho está praticando bullying com algum colega. Isto pode ter consequências gravíssimas. Não negligencie. Toda vez que a escola te chamar para conversar, faça o possível para comparecer. Gente, é uma coisa que é fundamental, né? O pai, quando ele é chamado, é porque realmente a escola entendeu que é necessário a presença dele naquele ambiente. Muitas vezes, quando nós chamamos, né, quando a escola chama os pais, nós passamos por uma dificuldade. O professor, a orientação, fala para o pai de algum problema que está sendo visível. E muitas vezes os pais negam a situação. Gente, se você foi chamado, pense na possibilidade de realmente algo estar acontecendo e que é necessário uma atitude emergencial, rápida, não dá para deixar para depois. Quinta dica: descubra os gostos do seu filho. Você sabe que tipo de música ele gosta, que tipo de roupa, comida, que tipo de lugares ele gosta de frequentar, que tipo de livros, que tipo de filmes? Procure saber os gostos do teu filho. Conhecer os gostos de nossos filhos é uma excelente oportunidade para estabelecermos um diálogo, uma conversa. Bater um papo com ele sobre coisas que são prazerosas para ele, olha, vai abrir uma possibilidade realmente de conhecimento. Muitas coisas que você não sabia do seu filho pode vir a saber a partir dessa conversa sobre coisas que ele gosta de fazer. A emoção acaba conectando os seres humanos, né? E vocês podem também descobrir, de repente, que gostam das mesmas coisas. Olha que legal! Quem sabe o próximo passeio vai ser de comum acordo, né? Vocês vão a um lugar que ambos gostam e que nunca tinham conversado sobre. Sexta dica: elogie o seu filho. Não é que você vai ficar, nossa, enchendo a bola dele, dizendo que ele é o melhor. Não. Mas você precisa sim elogiar o seu filho. Isso faz bem. Isso realmente cria o quê?
uma autoestima, né? Dar uma melhorada na autoestima desse adolescente. E isso mostra também que você está observando ele. Isso mostra que ele não está passando desapercebido do teu olhar. Adolescentes gostam de ser elogiados. Aliás, quem não gosta, né? Todos nós gostamos de receber elogios. Fale que você acredita no potencial do teu filho. Fale que ele tem sim uma grande possibilidade de se dar bem na vida. Mostre a ele que você reconhece as qualidades dele. Elogie quando ele for bem na escola e não só quando ele tirar nota 10. Pequenos progressos também devem ser elogiados. Ou de repente o teu filho, não sei, né? Ajudou um vizinho a abrir o portão, carregar uma sacola. Elogie isso. Nossa, que legal! Sabe? Isto faz com que ele perceba que pequenas atitudes, pequenos gestos são importantes. O mundo precisa de mais pessoas que se importam uns com os outros. Peça a Deus ajuda para conseguir educar, criar, orientar o seu filho adolescente. Certamente você terá muitas dúvidas, mas Deus está se importando contigo, porque Deus se importa com esse adolescente. Ele ama os adolescentes. Ele ama família. Peça a Deus ajuda. Ele certamente vai te dar uma luz no fim do túnel. E tudo vai dar certo. Adolescentes são pérolas preciosas que precisam ser cuidadas. Se você tem mais de um filho adolescente, nem sempre aquilo que deu certo com um vai dar certo com outro. Você terá de achar estratégias, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.